Olá, queridos, tudo bem? Então, nessa nossa aula, a gente vai abordar o tema atomística. Dentro de atomística, nós vamos falar da evolução dos modelos atômicos, tá? O estudo da atomística, ele vai estudar o átomo, tá? Mas, Patrick, o que é um átomo? Um átomo é o principal componente da matéria. Tranquilo. E o que é matéria? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tudo bem? Vamos lá. Eu falei que a gente ia estudar a evolução dos modelos atômicos. O que é um modelo atômico? Botei aqui para vocês, ó. Os modelos atômicos são teorias baseadas na experimentação feita por cientistas para explicar como é o átomo. Então percebam o seguinte, que os modelos, eles não existem na natureza. O que existe na natureza é o átomo propriamente dito. Tudo bem? Eu venho e coloco aqui para vocês mais uma vez, ó, os modelos não existem na natureza. São apenas explicações, representações para mostrar o porquê de um fenômeno. Muitos cientistas desenvolveram as suas teorias. Então, queridos, entrando nessa evolução ao longo da história da representação dos modelos atômicos, vou começar aqui com vocês falando de John Dalton, tá? John Dalton, baseado nas leis das transformações químicas, ele chega a uma conclusão, a uma ideia do que é o átomo. Ele diz que o átomo é uma esfera, tranquilo? Essa esfera é maciça, ou seja, ela é totalmente preenchida internamente, indivisível e indestrutível. Para você tentar perceber a ideia de Dalton para o átomo, imagina numa bola de sinuca ou numa bola de bilhar, tudo bem? Então, recapitulando, ó, Dalton, o átomo é uma esfera maciça. Quando eu digo que a esfera maciça, ela é internamente totalmente preenchida, indivisível e indestrutível. Então, galera, olha só. O segundo modelo ao longo aí da história da química, a gente pode falar do modelo de Thomson. Tá. Como é que Thomson chega à ideia do átomo para mostrar uma comunidade? Ele trabalhou, na verdade, não com o átomo propriamente dito. Ele estava trabalhando com experimentos entre a relação eletricidade e matéria. E a partir desses experimentos, ele chegou à conclusão do que era o átomo para ele, tá? Eu quero deixar bem claro para vocês, essas representações, como a gente falou anteriormente, de Dalton, e o que eu estou falando agora de Thomson, é o que eles acreditavam naquele determinado momento. Então, Thomson trabalhando com a relação entre a matéria e a eletricidade, ele descobre primeiro, anotem aí, uma partícula, e essa partícula é denominada de elétrons. E ele diz que os elétrons estão dentro do átomo. Então, diferentemente de Dalton, o átomo ele é divisível, porque dentro dele tem alguma coisa menor que ele. Além disso, ele fala que é uma esfera maciça e totalmente, porque é totalmente preenchido. Onde ali dentro eu tenho uma pasta carregada positivamente, onde aqui na minha representação eu botei esses sinaizinhos de positivo, tá? E com os elétrons distribuídos aqui dentro de maneira homogênea, tornando assim essa esfera eletricamente neutra. Tranquilo? Então eu vou dar uma resumida melhor ainda para você pontuar aí os tópicos principais de Thomson. Então, ó, ele descobre os elétrons, ele fala que esse átomo é uma esfera maciça, porém ela é divisível sim, porque dentro dele eu tenho elétrons, e dentro dela, além dos elétrons, eu tenho uma massa, uma pasta carregada positivamente, onde os elétrons estão aqui distribuídos de maneira homogênea, tornando assim o átomo, na visão de Thomson, eu quero deixar bem claro isso, tá? Que ele é eletricamente neutro. Caminhando aí ao longo da história da química, um tempo depois, eu tenho aí nos manuscritos o modelo de Rutherford. De novo, Rutherford, em momento algum, assim como Thomson, estava preocupado em saber o que era o átomo. Na época dele, em que ele propõe a ideia de átomo, estava todo mundo estudando, intrigado com um fato novo, que era a radioatividade. Quero deixar aqui claro para vocês,
bem resumidamente, que a radioatividade a gente vai estudar o fenômeno da emissão de radiação por núcleos, por átomos instáveis, gerando átomos estáveis. Tranquilo? Então, para Rutherford chegar a esta representação, ele trabalhou com um experimento. Vou enunciar aqui o experimento para vocês. Ele tinha uma caixa de chumbo. Dentro dessa caixa de chumbo, ele tinha um material que era emissor de partículas do tipo alfa, de emissões do tipo alfa, e à frente ele botou uma barreira. E essa barreira era uma lâmina bem fininha de ouro. Se é matéria, uma lâmina tem massa, ocupa espaço. Então ali, naquela lâmina, eu tenho átomos. E ele começou a incidir partícula alfa ali. Tum, tum. Aí ele percebeu o seguinte, que a maioria passava. Pouquíssimas batia e voltava. Então ele chegou à conclusão do seguinte, cara, esse átomo, ele tem duas regiões distintas. Uma que as partículas alfas atravessam e a outra que elas batem e voltam. Essas duas regiões distintas, uma ele chamou de eletrosfera, aonde estão representados aqui por esses sinais negativos os elétrons, e aqui no meio, bem pequenininho, eu tenho um núcleo carregado positivamente. Essas partículas positivas, Rutherford, denominou de prótons. Então vamos lá. Como é que fica então, Patrick, resumindo aí o átomo de Rutherford? Rutherford diz que o átomo, ele apresenta duas regiões. Uma região central, que é o núcleo, carregado positivamente, e a região periférica, eu tenho os elétrons carregados negativamente em movimento. Tranquilo? Tudo bem? E para a gente finalizar a evolução dos modelos atômicos, eu tenho Niels Bohr. Niels Bohr fica intrigado com o movimento dos elétrons ao redor desse núcleo e da não colisão dos elétrons com o núcleo. A gente sai daqui, de Rutherford para Bohr, da física clássica para a física quântica, onde ele diz o seguinte, que os elétrons eles vão estar girando ao redor do núcleo, seguindo trajetórias circulares, por ele denominada de órbitas, e onde essas órbitas, para impedir a colisão de elétron com o núcleo positivo, apresentavam energia. Então eu estou trabalhando aqui com a ideia da energia quantizada. Então, resumo do modelo de Bohr. Bohr diz que o átomo tem duas regiões, sim, o núcleo positivo, e os elétrons estão orbitando esse núcleo, ou seja, eles seguem trajetórias circulares. E essas trajetórias circulares apresentam uma energia quantizada, e esta energia quantizada impede a atração núcleo-eletrosfera. Tudo bem, gente? Então, olha só, para a gente fechar essa aula, estou falando de atomística. Atomística é o estudo do átomo. Dentro da atomística, a gente vai estudar a evolução dos modelos atômicos. Quero te mostrar aqui, modelos atômicos, eles são teorias, tá? São maneiras de representar um fenômeno. E esses modelos não existem na natureza. Como eu disse anteriormente, é uma maneira que a gente encontrou na ciência para mostrar a uma comunidade um determinado fenômeno, um determinado acontecimento. É isso, galera. Um grande abraço e fui!